gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje para a terceira semana do Advento Terrano, semana 3, somos ar. Então, quero começar falando que quem ainda não assistiu nenhuma delas, todos os vídeos estão aqui no nosso canal do YouTube, e você pode assistir, então, semana que vem nós temos a última semana, mas já está aqui no canal. Somos pedra, somos planta, e vamos então ao Advento Terrano, semana 3, somos ar. Um motivo, por Gaia, por ela. Um agradecimento à professora doutora Débora Danowski pela tradução do termo em inglês earthbound para terrano. Eu adoro essa palavra. Uma escolha. Então, normalmente, na tradição antroposófica, a gente tem reino mineral, terra, pedra. Reino vegetal, água, planta. Reino animal, ar, bicho. Reino nominal, fogo, gente. Mas eu escolhi hoje, ao invés de falar bicho, né, porque eu falei pedra, falei planta, e hoje eu falei bicho. E eu resolvi escolhi o ar, né? Estou dando então essa justificativa, ao invés de animal ou bicho, como das outras vezes, né, que a gente já teve aqui. Essa já é a 5ª edição do Advento que a gente está fazendo, pois eu queria fazer um exercício, sabe, gente, de deslocamento do olhar, de ultrapassar sensos habituais, clichês, porque quando a gente fala animal, todo mundo já acha que sabe, né? Então, o ar, eu queria trazer um estranhamento para esse ar. Então, aqui estão as nossas referências gerais. A gente tem uma série de referências que ficam, claro, no nosso site. Já está lá. O que a gente tem em PDF já está lá, e o que não tem, tem link para você adquirir. Então, é o Bem Viver, A Vida Não É Útil, do Krenak, o Bem Viver, do Acosta, A Vida das Plantas, do Cóquia, e temos também o Bruno Latour, Diante de Gaia. Temos outras referências, que é o ecofeminismo, o que os animais nos ensinam sobre política, como pensar sobre coisas que não existem e qual o valor da natureza. E aqui está, então, o nosso site. Você entra no ninaveiga.com.br e ali em Vivências de Época você vai encontrar o Advento Terrano. E lá já coloquei tudo que a gente já usou nas outras e o que a gente está usando nessa daqui. Então, está todo lá, nossas referências, está tudo lá. E convido vocês também aí no ativismodelicado.arte.br para um aprofundamento desses temas. Porquê? Tudo que fazemos em honra à terra. Uma intenção: ultrapassar dicotomias, desincentivar supremacias. Um efeito de sentido pretendido: fazer ver que existem gentes a pensar e exercitar outros modos possíveis de compor o mundo. Então, esse nosso advento é um índice. Então, é um índice para você se juntar a pessoas que pensam assim, encontrar autores, desenvolver pensamento, produzir conhecimento. Uma vontade maior: que a Terra seja valorizada como entidade plena de sentido e possibilidade para ajudar a nos tornarmos terranos. Tá um barulhão, vocês estão ouvindo? Vem uma tempestade forte aí. Uma pergunta que ficou da semana 2. Então, vamos entrar no nosso tema. Cada semana a gente tem desenvolvido uma pergunta, refletido sobre ela durante a semana, e aí essa diz assim: como faremos para convocar o coletivo segundo novas bases? Essa é uma pergunta e tanta.
todo mundo esgotado, isso já é um aparelho, o esgotamento já é um aparelho. Todo mundo cansado de estar aqui, de estar fazendo coisas, todo mundo arrefecendo, as alianças coletivas se enfraquecendo. E essa é uma questão séria, porque isso tudo faz parte, digamos assim, de um princípio de dominação. Uma constatação aparentemente óbvia. É preciso ar para viver. Antes de eu falar de uma ressalva como prólogo, eu quero dizer que quando eu pensei em ar, eu sempre pensava num sorriso. Como que a gente vai fazer com que se criem alianças, se formem coletivos, né? Da nossa pergunta, olha lá, como faremos para convocar o coletivo segundo novas bases? E aí, uma coisa que eu sempre pensava era esse ar que faz esses barulhos virem, né? Esse ar que irradia a risada de uma criança. Fiquei pensando no ar assim, como essa aliança, como esse lugar onde a gente pode criar afetividades, ânimos, não é? Ânima. E aí eu resolvi, diante disso, que parecia assim bem otimista demais, eu resolvi trazer, mesmo quando a gente quer compor um pensamento de alegria, a gente tem que trazer junto o paradoxal pensamento que nos traz a Terra. E aí eu fiz uma ressalva como prólogo, olha o barulho. É preciso ar para viver. Eu não consigo respirar. Foi o que George Floyd disse mais de 20 vezes. Sim, é preciso ar para viver. Eu não consigo respirar. E aí eu quero trazer aqui, ó, em resposta às súplicas do afro-americano morto em Minneapolis, policial que pressionou o joelho contra seu pescoço durante quase 9 minutos, disse: pare de falar. É preciso muito oxigênio para falar. Então, eu trouxe isso para a gente entender que a nossa posição é uma posição de privilégio e que a gente não pode tirar de perspectiva. Eu trouxe esse exemplo internacional, mas poderia ter trazido um exemplo do meu próprio bairro, do bairro seguinte. Como o ar e a fala, ela não é distribuída, não é? Sim, é preciso sempre perceber, o ar não é distribuído com equidade. Nem todos têm a dignidade de respirar e falar garantida. E tornar-se terrano é sempre ter isso em mente. Uma voz de referência como premissa básica. Ninguém deve, no futuro, construir tranquilamente a própria felicidade se outros, ao seu lado, estiverem infelizes. Então, essa é a nossa premissa básica, a partir do nosso referencial teórico, que é a antroposofia. Uma voz que dá ar. Então, eu queria trazer uma coisa assim, para nos animar a formar alianças, a formar coletivos. E aí eu trouxe essa voz da nossa professora doutora Débora Danowski. Algo que, volta e meia, diz ela, penso que a história e os povos sempre podem nos surpreender. E aí eu trago a citação completa dela. Está aqui nas nossas referências, tá, gente? Uma voz que dá um pouco mais de ar. Apesar de tudo, estamos vivos, diz a professora, e continuamos fazendo muita coisa e tendo muitas alegrias. Essa é a minha esperançazinha para o futuro, diz a professora. Outra é algo em que eu, volta e meia, penso que a história e os povos sempre podem nos surpreender. Por isso, não devemos desistir nunca, diz ela. Ela que traduziu
o termo do Bruno Latour para terrano. Uma impressão, ela disse. Então, é melhor que comecemos a pensar, não a partir do que achamos possível, isso é chave, mas do que achamos ser impossível. É impossível mudar esse jogo? Então, é nisso que a gente vai pensar, em mudá-lo. Um estribilho, a invenção de um povo, isso é, da possibilidade de uma vida, a invenção de um povo terrano. Esse é inspirado em Deleuze. A repetição de uma pergunta que ficou da semana 2. Vamos entrar, então, no tema. Como faremos para convocar o coletivo segundo novas bases? Eu confesso a vocês que fiz uma confusão muito grande, sabe, gente? Pensei muito sobre essas questões, eu tinha uma hipótese, mas, lógico, não vai ser exaustivo aqui, mas eu queria deixar uma pulguinha, queria animar vocês para investigar isso. Então, eu fiz o desenho de uma tese muito pretensiosa. Se percebermos que entre tudo que existe, a minha tese, permeia o ar, e esse ar que a gente nem... Aqui tem um ventilador, né, que a gente nem tá ligando para ele quase nunca, mas que faltou tanto ar nessa pandemia. Tanto ar anímico, quanto ar físico, quanto ar da opressão. Esse ar é o que nos permite a vida. Ela é uma proteção de Gaia. Não é uma coisa que existe em qualquer lugar, existe nesse planetinha aqui, ó. Vou ler de novo. Se percebermos que entre tudo que existe permeia o ar, e o ar é a proteção de Gaia, a existência de tudo que há, talvez possamos nos tornar terranos. Então, a minha tese é que porque a gente abstrai o ar, que a gente perceba esse ar, que a gente honre esse ar que nos possibilita estar juntos. Uma hipótese em rascunho. Eu estou assim. Nos tornar terranos talvez seja perceber que somos mais pedras, ar, água, minerais, mais plantas, bichos do que imaginamos, e que somos menos humanos do que andamos divulgando ser. Então, vou ler de novo agora o texto que eu fiz. Uma hipótese em rascunho. Nos tornar terranos talvez seja perceber que somos mais pedras, plantas, bichos do que imaginamos e menos humanos do que divulgamos ser. Então, agora a gente vai começar com o livro, né, que é O que os animais nos ensinam sobre política, do Brian Massumi, e eu tenho uma ideia inspirada nele, que é assim, tenho uma ideia inspirada em Massumi para tentar responder a pergunta da semana. Como faremos para convocar o coletivo segundo novas bases? Então, vou trazer primeiro lá na introdução do Massumi, por onde que eu fui pensando, tá bem? Um cuidado. Diz assim, esse livro é dedicado, lá na dedicatória do livro, à minha amizade de infância com Bruce Bohrer, com quem me tornei, olha que lindo, um tanto animal e travei batalhas diárias, não menos sérias, por serem de brincadeira. E eu sublinhei essa brincadeira. E aí, contra as devastações do quê? Do antropocentrismo. Porque é nisso que a gente está batendo nesse advento. Está cheio de gente fazendo advento, agora virou moda. Eu acho lindo. Mas todos com essa conexão antropocêntrica. E a gente tem que tomar cuidado de não estar reforçando aquilo que a gente está querendo ultrapassar, hein, gente? Cuidado aí! Um inimigo declarado, o antropocentrismo.
O antropocentrismo é uma concepção que considera a humanidade como centro do universo, que é avaliado de acordo com sua relação com o ser humano. Eu lembro até hoje, já faz muitos anos, sabe? Das minhas cartilhas, dos meus livros de ciências, dizendo: a vaca nos dá leite, a galinha nos dá ovo. Sabe essa mentalidade? Muito bem. Então, isso é a referência, que nós fomos adestrados a isso. E aí eu vou trazer agora uma crítica infundada do Terrano. O Terrano, ele não é antropomórfico. Não é o antropomorfismo. Eu vou dizer o que é. Visão de mundo ou doutrina filosófica que, buscando a compreensão da realidade circundante, atribui características e comportamentos típicos da condição humana às formas inanimadas da natureza ou aos seres vivos irracionais. Então, não é disso que a gente está tratando aqui. A gente está querendo perceber as outras racionalidades. A gente está tentando perceber no conceito de Terrano como que viver é muito mais do que simplesmente colocar uma pirâmide hierárquica. Então, é uma outra coisa que está em jogo aí. Hoje a gente vai ver como que o Brian Massumi vai trazer um conceito junto aos bichos que não é antropomorfismo. Eu trouxe aqui para vocês uma montagem que a gente fez na tenda filosófica, está lá no site, já coloquei o vídeo lá, a política do gesto, o que podemos aprender com os animais, que a professora doutoranda Paula Flores fez com a gente, armou para a gente na tenda filosófica. Então, vou trazer agora o professor. Ele está fazendo a apresentação do trabalho dele, ele já fez essa questão do antropocentrismo, do antropomorfismo, e agora eu vou trazer um fragmento de onde que me veio a ideia para a gente trazer esse coletivo cheio de ar e alegria. E ele diz assim: o foco será na brincadeira animal, o foco do livro, trabalhando em particular com o famoso ensaio de Gregory Bateson sobre o tema. É verdade, e aí diz o Brian Massumi, é verdade que a brincadeira se consuma como uma arena, independentemente de atividades entre animais superiores, com certo nível de complexidade, em particular entre mamíferos. Porém, diz o autor, como veremos, entender o florescimento da brincadeira nesse nível exige uma teorização das origens da simpatia e da criatividade, o qualitativo e até mesmo o subjetivo, em todos os pontos do contínuo da vida animal. A própria natureza do instinto e, assim, da própria animalidade deve ser repensada como uma consequência. Por quê? Porque nessa supremacia do humano, o instinto é visto como uma coisa menor, uma coisa para ser ultrapassada, né? Então, essa supremacia nos levou aonde nós estamos hoje. Tirar de nós aquilo que é potência anímica. E aí continua. O texto completinho do livro todo está no site, tá, gente? Aconselho muito a leitura. Esse projeto está falando ainda o Brian Massumi sobre o seu livro. Esse projeto requer que o humano seja recolocado no contínuo animal. E tem até na antroposofia uma higienização, né, gente? Isso é animalesco, não, o ser humano é mais. Essa higienização tira de nós a nossa potência alegre e nos traz para esse lugar que a gente está aqui, sem ar, né?
Muito bem, vamos em frente. Eu não quero deixar... Eu quero manter a alegria, apesar de toda a raiva que eu sinto, de tudo. Esse projeto requer que o humano seja recolocado no contínuo animal, o que tem de ser feito de uma maneira que não apague o que é o diferente no humano. E ele vai falar da linguagem, é lindo, tem várias proposições, é um livro lindo. Mas sim, respeite a diferença ao lhe fornecer uma nova expressão no contínuo imanente à animalidade. Expressar o pertencimento do singular do humano ao contínuo animal. Tem implicações políticas, assim como toda questão de pertencimento. A derradeira aposta desse projeto é política. Lembra do título? O que os animais nos ensinam sobre política. E diz ele, investigar que lições podem ser aprendidas ao jogar com a animalidade desta forma, acerca dos nossos modos usuais e demasiado humanos de lidar com um político. E aí ele continua, a esperança é que no decorrer da investigação possamos ir além do nosso antropomorfismo quanto a nós mesmos. Nossa imagem de nós mesmos, como estando humanamente apartados dos outros animais, olha a supremacia aí. Nossa imagem de nós mesmos, como estando humanamente apartados de outros animais. Nossa inveterada vaidade, no que se refere à nossa assumida identidade de espécie, baseada em razões especulativas de nossa exclusiva propriedade sobre linguagem, pensamento e criatividade. Veremos o que os pássaros e as feras têm a dizer instintivamente sobre isso. Eu adoro isso, gente. Muito bem. O que poderia ser pensar no ar? Então, tudo isso que eu estou trazendo é um índice. É um convite a vocês aprofundarem o assunto, estou dando o livro, vamos em frente, quem quiser bater papo. Esses dias eu fiquei um tempão conversando com alguém que assistiu aqui o primeiro vídeo do Advento, debatemos muito, eu adoro. Você pode deixar seus comentários aqui, na hora que você... Claro, o pessoal do YouTube, né? Porque no Instagram só aparece. Muito bem, olha cá. O que poderia ser pensar no ar? Já estou indicando para a semana que vem, tá? Pensar numa filosofia de processo, exercitar uma cognição processual, incluir no sentimento as variações considerando as diferenças, ou seja, viver com mais ar, perceber o ar entre nós, o movimento airado que nos anima, em outras palavras, brincar mais. E aí, para encerrar, eu vou trazer um dos nossos autores, né? Claro, gente, estou falando a partir da antroposofia ampliada pelas filosofias da imanência. Então, eu vou trazer o nosso Schiller, que inspirou Rudolf Steiner a criar a pedagogia Waldorf, né? Que a pedagogia Waldorf é uma pedagogia schilleriana. Afinal, como diz o filósofo, o ser humano joga somente quando é ser humano, joga, brinca, e no pleno sentido da palavra. Então, quer dizer que ele está dizendo lá, lá na inauguração do humano, lá 1795, lá na Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, dentro desse pensamento, ele está dizendo assim, que o ser humano só brincando que ele é ser humano. Ele diz literalmente homem, mas eu troquei por ser humano. O ser humano joga, brinca, somente quando é ser humano, no pleno sentido da palavra. E somente é ser humano pleno quando joga, quando brinca. E aí eu fiz uma tradução para uma nova linguagem, a linguagem terrana. O terrano brinca somente quando
o terrano é pleno de sentido da palavra. E somente é terrano, pleno, quando brinca. Então, o brincar, ele é antídoto para a acumulação capitalista, para a guerra, para a opressão. Entre nós, o espírito da brincadeira, talvez seja, né, gente? Talvez, sempre talvez. Uma pergunta que fica, então, para a semana que vem. Quais qualidades precisamos desenvolver para poder pensar, sentir e agir como terranos? Então, quero agradecer demais aqui os nossos autores. Eu também estou salvando, tá bom? Esse PDF que eu faço, estou colocando lá no site para consulta posterior. Então, estou dando boa tarde para toda a gente que esteve aqui comigo hoje, agradecendo demais.